Bem-vindo a mais esta reflexão. Devemos aprender com Cristo, seu exemplo, seu modelo, pois temos que ter o mesmo modo de pensar dele. Nós precisamos entender isso. Isso é que irá fazer diferença nas nossas vidas, na vida das pessoas próximas e no cumprimento da vontade do Pai. Pensar como Cristo, agir como Cristo. Por isso, quando Paulo escreve na carta aos Filipenses sobre isso, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, nós começamos a entender o nosso papel neste mundo, nossa responsabilidade e como devemos viver. Está escrito assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo, ou perdão, e morte de cruz. O que nós precisamos entender? Não podemos agir diferente. Devemos nos humilhar no sentido de dependermos inteiramente de Deus. Precisamos ter este mesmo modo de agir. Não se trata de nós, não se trata da nossa capacitação, do nosso conhecimento, do entendimento que temos, mas de reconhecermos a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos, como Cristo fez. O modo de pensar é olharmos nessa perspectiva, cumprirmos a vontade do Pai, fazer de nossa comida a vontade do Pai. O nosso coração, nossa vontade, nosso querer está voltado inteiramente para a vontade do Pai. Humilhar-se é reconhecer que dependemos inteiramente de nosso Deus. É nos submetermos à sua vontade para que nós possamos realizar, expressar, manifestar essa vontade no mundo. Nós não temos outra maneira de viver. Quando compreendemos que a vontade do Pai é muito superior ao que possamos imaginar ou desejar, e que é algo muito superior e que Ele planejou para nós como forma de viver, de nos relacionarmos, de andarmos neste mundo, mas não só isso, de vivermos a eternidade com Ele. Nós precisamos entender que a oferta de Cristo traduz isso, revela o amor de Deus em favor de todos nós. E nós devemos aprender com Cristo isso, ou seja, nos sujeitar, tornar-nos obedientes e, inclusive, até mesmo, se morrermos, reconhecermos como uma oferta em favor da vontade de Deus. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas, não importam as dificuldades, nem as pessoas à nossa volta. Jesus enfrentou tudo isso. Nós fomos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos de Deus a sua vida, da sua natureza. Nós somos coparticipantes. Mas ele nos capacitou também para vivermos a sua vontade, para rejeitarmos as obras das trevas, deixarmos a forma de pensar deste mundo e vivermos como Cristo. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo. Por isso podemos pensar como Cristo, agir como Cristo, porque Ele nos capacitou para isso. Dependemos dele, dependemos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E Ele nos conduz nessa jornada de entendimento, de crescimento. O que precisamos fazer? Buscar esse conhecimento nas Escrituras, pois assim o Espírito que opera em nós e nos ajuda na jornada nos ensinará sobre estas coisas e nós caminharemos na vontade do Pai, sendo instrumento de justiça e expressão dessa graça, do seu amor. Nós deixaremos de andar segundo a carne, segundo a forma de pensar. Na realidade, nós nos despiremos disso, pois compreendemos que isso não tem nada a ver com o reino de Deus, com a vontade do Pai para as nossas vidas. Devemos ser instrumento de justiça? Sim. Expressão da graça? Sim. Expressão do seu amor? Sim. Mas como fazer isso? Quando agimos segundo o modelo, segundo a oferta, segundo o exemplo, ou seja, tendo o mesmo modo de pensar de Cristo.
Não existe outra maneira. Por isso, vivermos o reino de Deus, andarmos na vontade de Deus, implica nesta atitude de esvaziarmos de nós mesmos, dos nossos desejos, ou seja, despirmos da natureza humana. Aquilo que Jesus falou: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir o seu exemplo, o seu modelo. Se não negarmos a nós mesmos, se não tomarmos a nossa cruz, reconhecendo como instrumento de morte, precisamos morrer para os nossos desejos, vontade, pensamento, para as nossas atitudes, para acharmos que somos importantes e vivermos na plenitude daquilo que seja a vontade e o querer de Deus. Ele vai usar toda a nossa capacitação, ele vai usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência de vida no cumprir do seu propósito, mas não segundo o que nós pensamos, não conforme as nossas regras, mas conforme a sua vontade. Que a gente possa ter esse entendimento, que possamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, que possamos focar na lei do amor, nas nossas relações, para que a vontade do Pai se cumpra não só em nós, mas através das nossas vidas alcançando corações, para que a gente seja luz neste mundo, para que a gente, como família, expresse todo o amor do Pai em relação a todas as pessoas para a salvação, para a reconciliação, pois só assim somos a luz do mundo. Que a gente entenda e que a gente possa revelar o nosso Deus, tornar o nosso Deus invisível, visível para as pessoas através de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.